Na Copa do Mundo a gente acabou escutando a seleção brasileira, nossa unidade estava de serviço em Belo Horizonte, a gente escutou a seleção No 7-1? no melancólico 7-1 até a porta do avião. Acho que até os terroristas estavam tristes, não quiseram fazer nada aquele dia, estava todo mundo em depressão. Galera, estou aqui hoje de volta com o quadro Café com a Polícia, finalmente. E hoje estou com um convidado especial, que é o policial federal Vinícius Correia. Como é que tá, Vinícius? Tranquilo? Tranquilo, irmão? Tudo jóia. Prazer, tudo certo. Prazer te receber aqui. E para quem não conhece o Vinícius, ele é chefe do GPI, Grupo de Pronta Intervenção, aqui no estado de Santa Catarina, um grupo da Polícia Federal, um grupo especial, um braço do COT da Polícia Federal, e autor do livro GPI, tá? Para quem não conhece, eu indico bastante, tem muita história de missões ali do GPI. E Vinícius, está há quanto tempo na Polícia Federal e hoje qual que é a tua função exatamente? Então, calma, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Falar um pouco do nosso trabalho, do nosso livro, do nosso trabalho também como escritor. E primeiramente, queria deixar claro que tudo que eu disser aqui nessa entrevista é relacionado ao nosso trabalho como autor do livro, né, que eu fiz em parceria com o Fabiano Tomasi. E assim, eu não represento oficialmente a Polícia Federal nessa entrevista. Então eu falo sobre a minha experiência, óbvio, no trabalho, no GPI e na Polícia Federal como um todo, mas não falo oficialmente em nome da instituição, falo como o autor do livro Golfo Papa Índia. Então eu ingressei nos quadros da Polícia Federal, fiz o concurso em 2000. 20 anos atrás. Isso, 20 anos atrás. Fiz a academia no ano seguinte, que tem todo aquele rito, né, do concurso em si. Ele leva um tempo. E fiz a academia. O despertador aqui, não entrevistei, beleza. Vou desligar e botar no silencioso para não atrapalhar o entrevistado. Vambora. Então, aí eu fiz a academia no ano seguinte, em 2001, tomei posse em Rondônia. Rondônia? Isso, é uma praxe na Polícia Federal, por ela ter lotações no Brasil inteiro, que nos primeiros anos os policiais recém-possados costumam trabalhar em regiões mais distantes dos grandes centros, né? E na época eu tinha inclusive tinha oportunidade, tinha uma última vaga em Dionísio Cerqueira, no estado que eu via Santa Catarina, né, na fronteira, mas eu optei para Rondônia. Eu era solteiro na época e achava que lá essa oportunidade para início de carreira seria bastante interessante. Não me arrependo. Hoje, depois de um tempo, né, foi instituído o concurso de remoção aplicado, né, na instituição. Então, normalmente os alunos que se formam no curso de formação realmente vão normalmente para a região norte ou para a área de fronteira. A maioria é assim. A maioria. Mas é uma fase interessante, importante, até porque no trabalho na Polícia Federal, você está sujeito ainda que seja lotado, por exemplo, em Santa Catarina, independente da função que você exerça no seu cotidiano. Você pode ser convocado para uma missão no sertão ou na Amazônia. Então é bom que você conheça, né, o Brasil como um todo. Essa tua escolha por Rondônia foi mais uma escolha pessoal, por querer conhecer um estado diferente, ou por achar que lá o trabalho ia te enriquecer? Foi pelo trabalho. Foi pelo trabalho. Isso. Especificamente? Pelo trabalho. Ali eu só pensava... Tu era solteiro na época e foi pra Rondônia. Fico pensando, tinha chance de estar em Santa Catarina, né? Policial federal na época, solteiro, Santa Catarina. Mas mesmo assim, o cara é brabo, hein? O cara foi pra Rondônia mesmo. E não é só... Podia se dar melhor em Santa Catarina, mas... É interessante que vou fazer 19 anos agora, dia 19 de dezembro. Eu entrei na Polícia Federal. E eu tomei posse no dia 19 de dezembro. Então você imagina, né? Na véspera do Natal, você passa o Natal em casa, eu morando no Rio, aproveita um pouco a praia aí, Réveillon, depois você vai. Então eu resolvi ir logo no dia 19 para... Caraca, final de ano partiu Rondônia.
É porque na Polícia Federal toma posse depois da Academia de Polícia, né? Isso. Não toma posse antes. Aqui, por exemplo, a Polícia Civil de Santa Catarina já toma posse já na Carempol, você já é empossado. Então você considera que tomou posse no dia que você escolheu Rondônia e... Exatamente. Aí já... E foi pra lá, caraca, que loucura. Não costuma demorar. No meu caso deve ter levado, hoje leva uma semana, questão de poucos dias já sai a nomeação. Aí você pode tomar posse e entrar em exercício. E Vinícius, o que você fazia antes de ser policial? Muita gente vê a gente, né, postando foto no Instagram, fardado, e eu sempre falo isso. Nós somos pessoas normais, a gente escolheu uma profissão que seja de policial. O que você fazia antes de ser policial e por que escolheu essa carreira? Eu era da área de construção civil, eu me formei técnico em edificações, depois cursei arquitetura. Trabalhei um pouco na área, mas já no meio do caminho aí a vontade de me transformar em policial já fez começar a estudar e a oportunidade apareceu e eu resolvi embarcar na aventura. Tinha algum policial na família ou foi... Não tinha assim, um exemplo na família, alguém próximo não. Foi pelo que eu ouvia falar do trabalho das polícias, eu sempre admirei o trabalho de todas as polícias e defini como meu objetivo me tornar um agente federal. Então comecei a estudar e logo depois abri a oportunidade, passei no concurso e falei, é para lá que eu vou. E como é que foi o estudo para concurso? Tu lembra como é que tu estudou? Lembro. Eu lembro que na minha época, você vê, há 20 anos, né? Mais um pouco, na verdade mais porque eu me preparei para o cargo de agente, acho que em torno de 1 ano e meio mais ou menos. Então você não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje. Na minha época, passavam nos concursos mais disputados, né, como a Polícia Federal, por exemplo, as pessoas dos grandes centros, Rio, São Paulo principalmente, Brasília, Ceará, etc. Né? O Rio era praticamente a meca do concurso nessa época. Talvez por já ser capital, ter sido capital. E tu era do né? Rio capital. Isso, nascido e criado no Rio. A vida inteira morei lá. E hoje em dia não, hoje, e eu sou professor da academia há já bastante tempo, Academia Nacional de Polícia, e eu vejo que o perfil do aluno da academia, quem passa no concurso da Polícia Federal, foi mudando ao longo do tempo. Hoje você tem gente do Brasil inteiro de uma forma melhor distribuída. Antigamente, na minha época, era muito dos grandes centros. Exatamente, isso eu atribuo isso é fato, né? A questão que hoje a informação ela está muito mais disponível. A pessoa, se quiser se organizar e para estudar, você vê, na internet você tem tudo que você precisa para se preparar bem, na parte intelectual, né? No conteúdo programático, até mesmo o auxílio para você se preparar no estudo. Na minha época não tinha isso. Na minha época, cursinhos eram presenciais, você tinha que papirar lá, conseguir a apostila e... Tinha alguma coisa na internet, mas estava ainda... Eu acho que o pessoal não sabia ainda muito o potencial que a internet tinha naquela época. Era precário ainda, era mais apostila... Hoje eu vejo, na última academia desse ano, que eu dei aula para a turma de agente esse ano, tinha um aluno lá de Espigão do Oeste, que é lá em Rondônia, cidade que eu conhecia a trabalho, que era a cidade que era a porta de entrada de um garimpo, que a Polícia Federal, um garimpo ilegal que a Polícia Federal combate ainda. Então aquilo me chamou a atenção. Na minha época era assim, não era raro, você não via uma pessoa, por exemplo, que viesse de... Na tua época já era ensino superior? Já, eu acho que foi o segundo concurso que passou a exigir nível superior, se eu não me engano. Mas, Cauã, por outro lado, que eu vejo também, como é que a faca tem 2 legumes, né? O fato da informação ela estar mais disponível, por outro lado, você tem muita coisa para chamar a tua atenção e te distrair hoje. Então eu percebo, você é especialista nisso, né? Então muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, até pelas redes sociais, pedir conselhos e tal. Eu não atuo nessa área, mas o que eu digo é o seguinte, uma das coisas que eu costumo dizer é que a pessoa tem que ter disciplina, ela tem que focar, que isso é o mais difícil hoje em dia, porque você tem fonte de distrações o tempo inteiro. O celular redes sociais e TV e seriado
e etc e tal. Então, da mesma forma que você tem muita informação para você organizar e focar no seu estudo, se você não for disciplinado, você pode acabar se perdendo no meio de tanta coisa. E eu vejo até as distrações de rede social, TV, séries, também até as pessoas têm tanta informação a concursos que estão saindo que as pessoas, eu quero Polícia Civil, PM, PRF, PF, eu quero qualquer uma. E não foca em nenhuma, porque tem informação de tudo que é concurso que está saindo e também não decide. Eu sempre falo, o pessoal pode até fazer outros concursos, mas focar numa só e realmente ter essa disciplina que você falou, estudar todo dia, né? Eu lembro bem, falando um pouco da minha preparação, que isso eu fiz. Eu foquei nas matérias que seriam o tronco, né, do concurso que eu escolhi. Da Polícia Federal? Isso. E sabia que eu poderia. Eu visava também talvez Receita Federal, alguma coisa assim, mas eu foquei no concurso para a polícia. E assim, na minha época eu já percebi isso, já existia alguma distração, que você ouvia falar, mas você vai tentar um concurso há 20 anos atrás, né? Isso é carta marcada, você não vai passar porque as vagas já são destinadas. Eu falei, mas se eu for pensar nisso, e você encontra as pessoas assim, às vezes se auto-vitimando, ou já se preparando para um eventual fracasso, pensando numa desculpa. Limitante, né? Isso, então assim, acho que uma pessoa, é aquela história, né? Você não vê leões andando com hienas, né? Então você tem que selecionar as suas companhias, né? Pessoas que estão perto de você, que vão te ajudar, o que você vai ajudar, elas vão caminhar, vão crescer juntas. E você é responsável pelo seu destino. Eu não tive facilidade, então assim, eu não tive facilidade, eu não tinha um bom emprego na época. Eu não ganhava bem, trabalhava estudou, e lutando ali para conseguir as coisas e foi uma dificuldade, a disciplina, eu sabia, não tinha um celular como hoje a gente tem smartphone, então eu tinha que estudar, às vezes ouvindo uma fitinha, né? Até esqueci o nome daquele aparelho que tocava... Discman. Tinha Discman. Discman já era CD, né? É Walkman. Walkman. Caraca, e no ônibus cheio ali, fazia os meus resumos, então eu aproveitava cada tempo, a hora do almoço eu comia rápido, o restante da hora do almoço eu estava estudando. Eu consegui manter esse ritmo durante o tempo que precisava. Então, quando eu fiz o concurso em si, eu tinha uma confiança muito grande que eu ia passar, que eu estava preparado. Então, só depende da pessoa, né? E fonte de distração, assim, lógico, nenhum caminho é reto, nenhum caminho é linear para cima, você vai tropeçar, você vai ter obstáculos, mas você tem que conseguir atravessar esses obstáculos e voltar ao seu rumo o mais rápido possível. Você às vezes vê uma pessoa que conseguiu alguma coisa na vida, pode ser o que for, né? Você normalmente vê o que ela conquistou. Sim, mas você vê o resultado final. Mas você precisa saber que aquela pessoa, ela teve as mesmas dúvidas, ela se sentiu incapaz em algum momento. Com certeza. Ela teve dificuldades, pensou em desistir, só que ela perseverou. Então a única diferença é essa. É o quanto você está disposto a fazer para chegar lá. Se você fizer, todo mundo é capaz. Então acho que isso é o principal para quem está pensando em... Né? Eu escuto muito dos alunos ali, da pessoa que me segue, tenho medo de estudar e não passar, mas se não estudar não vai passar. Exatamente, então, você resumiu numa frase. Você falou que dá aula na Academia Nacional de Polícia de Artes Marciais, né? Isso, na Academia Nacional de Polícia eu sou professor de defesa pessoal policial e de sobrevivência policial também. E desde 2006 e tenho uma experiência muito boa para mim, me permitiu viajar o Brasil inteiro também, viajar o mundo para outros países, conhecer outras polícias, trocar experiência com várias forças policiais do Brasil inteiro. Então, ser professor na área policial, em qualquer área, mas na área policial para mim especificamente foi muito gratificante. Como é que você vê tu tinha falado de perfil, eu escuto gente falando, não se faz polícia como antigamente também, mas como você vê o perfil dos novos policiais federais que vem entrando, é a galera que tá afim mesmo de trabalhar também, não tem essa de
Antes era polícia raiz, agora é Nutella. Eu escuto muito falar isso, Sim. né? Os policiais novos são Nutella, mas eu percebo muito profissionalismo nos colegas que entraram comigo. Não sei como é que você percebe. Também, eu acho que eu sou a favor assim, de uma formação multidisciplinar. Então, por exemplo, no cargo de agente, que é um cargo que exige nível superior, mas não de uma área específica. Então você tem gente com formações as mais diversas possíveis. Todas as áreas do conhecimento acadêmico você tem dentro da Academia Nacional de Polícia. Isso é enriquecedor, né? Agora a questão da pessoa, ela se identificar com o trabalho ou não, às vezes a pessoa que é muito relativa. Às vezes a pessoa fez o concurso porque era aquele que estava bem preparado, aquele que apareceu, e quando começa a fazer o curso de formação e trabalhar na área, começa a se identificar também. Então isso é muito relativo. Quando eu fiz, eu já queria mesmo, né? Então, mas eu sou a favor dessa formação. Isso eu acho fantástico, né? E o perfil, eu acho que desse último concurso da Polícia Federal pediu a prova, né, em si pediu uma quantidade de matéria de contabilidade, de informática, de estatística. Eu acredito que a galera que entrou agora é um perfil diferente, que antes pedia mais direito, sempre foi mais direito, agora talvez você deva ter percebido isso, né? Até porque como está evoluindo, a tecnologia hoje está presente em todos os lugares, é necessário policial que tenha um mínimo de conhecimento sobre tecnologia. Acredito que o perfil dessa última academia já foi uma galera mais conectada, no caso. É isso que eu ia falar. As ferramentas de investigação, elas estão evoluindo também, né? Para acompanhar a evolução do crime organizado. Então essa formação é importante. Fala-se, inclusive, eu não tenho nenhuma informação concreta com relação a isso, então não posso afirmar, mas se exigir, inclusive, língua estrangeira, né? Na Polícia Federal, eu acho que é uma tendência. Não posso cravar isso, né? Não é uma informação oficial nem nada. A Polícia Civil do Distrito Federal exige. Pois é. A PF poderia exigir tranquilamente, né? É necessário. Exatamente. Falando no último concurso da Polícia Federal, como que é a Academia Nacional de Polícia? É regime de internato? Fica lá? Quanto tempo dura? Como que funciona um panorama geral ali da academia? Então, se a gente for falar especificamente do último concurso, é complicado, né? Que ele foi ela foi um curso de formação desafiador porque ele ocorreu no meio de uma pandemia, né? Então teve ele sofreu diversas alterações, ajustes, tendo em vista os protocolos sanitários que a Polícia Federal implantou, e no final deu tudo certo. A gente conseguiu formar os alunos, eles também estavam imbuídos do esforço, né? Ela tem sido, na minha época não foi, mas hoje em dia tem sido em regime de internato, com liberação assim no final de semana e tal. Nessa última academia foi direto, né? Claro, para evitar um surto, uma contaminação em larga escala durante o curso de formação. Então os alunos ficaram lá até se formar. Quantos meses mais ou menos? Esse foi especificamente 10 semanas. Ah, tá. Entendeu? Então foi um tempo menor. Mas o curso de formação normal, o ZOL, fica ali entre 16 a 20 semanas. E aula de manhã até da noite? Aí você fica à disposição. Tem dia que tem aula à noite, sábado e domingo, feriados, né? Pergunta que não quer calar, que teve na minha academia de polícia mais de uma vez, já acho que a maioria das academias de polícia tem o dia, que é aquele dia que você dá um choque nos alunos novos, choque no sentido de uma missão que não vai avisar, vai passar a madrugada inteira acordado, tem uma surpresinha para aluno na Academia Nacional de Polícia também, para sentirem como é que é a atividade policial, que você pode ser chamado a qualquer momento. Sim, a gente tem as aulas teóricas e práticas, né? Temos o eixo operacional, que trata exatamente dessa parte mais prática das atividades, incluindo aí o próprio treinamento físico, que é uma coisa importante, né? Para a atividade policial. E a gente tem atividades noturnas, tem atividades que exigem um pouco mais do físico, mas nada que se compare por exemplo, a um treinamento de um grupo tático, que aí já é um outro padrão. Mas para a pessoa, até porque, no meu caso, que eu fui trabalhar em Rondônia, eu tive que passar noites em claro e caminhando dentro da selva.
Isso faz parte. Então é bom que a pessoa o aluno começa a se ambientar com isso dentro da própria academia. Mas não precisa se assustar, é algo que o ser humano é que na academia é um ambiente controlado. Muito controlado, isso. Ambiente controlado. Se alguém passar mal, alguma coisa vai... E até porque o aluno ele ainda não tomou posse, ele ainda está na fase de concurso, né? Então tem que ser tudo muito controlado para que seja perfeitamente executável por todos, né? E falando nessa parte operacional, você é chefe do GPI, Grupo de Pronta Intervenção aqui da Polícia Federal de Santa Catarina, né? O que faz exatamente o GPI e como que faz para entrar num grupo especial da Polícia Federal como o GPI ou também o COT? Sim, falando assim de uma maneira resumida, o livro ele explica em detalhes, né? Inclusive tem um livro anterior que é da autoria do Fabiano Tomasi, que é coautor desse livro também, que ele fala bastante de como funciona o COT, que é o Comando de Operações Táticas, fica situado em Brasília, é a nossa unidade central que opera as situações de crise, é o nosso grupo tático, né? O grupo operacional principal da Polícia Federal, o COT. Isso. E os GPIs, eles surgiram em função de uma demanda. O Brasil é uma nação continental, né? Um território imenso, e o COT precisava ter unidades que pudessem dar um pronto emprego em determinadas situações em que até antes do COT chegar, por exemplo, né? E então é como se fosse isso. O GPI ele é feito à imagem e à semelhança do COT, que é o órgão central, e os GPIs são estaduais, são unidades que são descentralizadas, ficam nos estados brasileiros, mas a formação do GPI ele é segundo a doutrina do COT. O curso do GPI ele é formulado e executado, coordenado pelo COT. E aí é pancada. É pancada. É como se fosse um curso de operações especiais do COT, só que numa versão mais concisa. E aí depois que os operadores... É o que é? 20, 30 dias? Como é que é o... Então, ele varia ali, ele já teve 30 dias, 45 dias. Ele está sempre em adaptação. Na verdade, todo curso de operações especiais está, né? Está sempre em função da demanda. E é interessante que a gente vai para Brasília, fica lá, entrega a carcaça para o COT, faz a preparação lá. Entrega a alma para o COT. E assim, o curso é excepcional, tecnicamente falando. O COT tem uma doutrina, ele tem a oportunidade de se aperfeiçoar, treinando junto com unidades do Brasil inteiro, né? Do exterior também. Uma coisa que eu costumo dizer que não tem, assim, eu não vejo diferença entre as forças policiais, não existe a melhor nem a pior. E o pessoal fala que a Polícia Federal não é melhor que nenhuma outra força, só que ela tem uma característica que diferencia. A Polícia Federal está no Brasil inteiro, sem nenhum tipo de amarra, de nenhuma burocracia nem nada. Eu estou aqui hoje, eu recebo um telefonema agora, amanhã eu estou lá no Amapá, sem nenhum problema, nenhuma burocracia, a gente tem uma flexibilidade muito grande no território nacional, porque a polícia ela está no Brasil inteiro e ela é um comando só, diferente das polícias estaduais, que estão subordinadas a cada governador, por exemplo, Secretaria de Segurança Estadual, né? Então isso dá uma mobilidade maior. Então isso é uma característica, por exemplo, que se propaga para a área de atuação, por exemplo, de entorpecentes. Então, quem atua na área de entorpecentes se comunica com um colega lá de Rondônia daqui. Então facilita esse tipo de atuação nossa. Porque a maior parte de drogas e armas vem pelas fronteiras, né? Isso. Então, a atuação é Brasil inteiro, tem muita região fronteiriça no Brasil. Isso. Imagina como é que é o trabalho de alguém que está num grupo que cuida de entorpecentes. Isso. Deve ser uma loucura. Isso também contribui, você vê, eu tenho a oportunidade de aprender com as polícias aqui de Santa Catarina, de Rondônia, de Brasília e outras trocar forças. Informações, né? E a questão da remoção também, você vê. Eu estava lá, hoje o policial está no norte, ele faz a pontuação dele, que ele precisa, entra no concurso de remoção, amanhã pode estar no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou numa outra cidade do interior, que ele escolheu, que tinha vaga. Então não tem essa flexibilidade, né? É uma característica da instituição. Isso é interessante, é importante também quem está entrando se preparar para isso, saber ter isso bem em mente, né? Uma pergunta, para o menininho lá, o aluno lá,
sabe que aluno, quem está entrando, gosta disso, né? O menininho lá, eu quero ser de operação especial, eu quero botar farda, eu quero botar facão nas costas, espada, quero fuzil, quero bazuca, quero entrar para um grupo operacional especial, quero GPI ou COT. Em quanto tempo eu posso entrar? Posso tentar entrar? Como é que faz para eu tentar entrar no COT? É isso que a gurizada quer saber. Primeiro ele tem que entrar tem que se formar, tem que tomar posse, entrar em exercício. E aí, de tempos em tempos, o COT, ele... Mas não tem um tempo mínimo que entrou, tem que estar no mínimo 3 anos na PF para entrar para o GPI ou não? Isso é relativo, porque isso aí não dá para... Hoje em dia, não. Mas pode ser que passe a ter. Entendeu? Porque seria razoável até você... De repente, o policial tivesse um mínimo de experiência. Isso é contado. Por que eu falo que isso é relativo? Porque para a pessoa entrar num grupo de operações especiais, são várias fases, né? Ele tem que fazer a prova de tiro, ele tem que fazer o teste físico, tem uma série de testes, tem a fase de entrevista, tem um currículo dele que é analisado. Como o policial que atua na área de operações especiais, ele tem uma responsabilidade muito grande com relação à vida do parceiro, a vida das pessoas envolvidas nas ocorrências, que normalmente elas são de alto ou de altíssimo risco. Muitas vezes são complexas, envolvendo sequestro, crises que exigem negociação. A gente vê isso na TV todo dia, né? Com reféns, etc. Então, o policial tem que ter todo um perfil adequado para atuar nessa área, né? Tem que ter equilíbrio psicológico. Então, a preparação ela é muito ampla e o processo seletivo também. Então, assim, o que eu aconselho? Entra na polícia, desenvolve o teu trabalho, conhece o trabalho da polícia como um todo, e se você sentir que tem um perfil, vai à luta. Aí você tem, né? A Polícia Federal, por exemplo, ela tem, e muitas das polícias têm, a Polícia Federal tem o COT, tem os NEPONs, onde eu já atuei, que trabalha com policiamento marítimo, com lanchas, etc e tal. Você tem o CAOP, que trabalha com aviação. Então, você pode trabalhar na área de operações especiais ou especializadas, né? Ou especializadas, né? Com crimes especializados, como só entorpecentes, ou só contrabando, enfim. Uma coisa que eu também já falei até em vídeo, e você citou agora, que é importantíssimo. Quem quer entrar para grupo especial, especializado, entra para a polícia primeiro, desenvolve um bom trabalho, independente do que você esteja fazendo. Que seja atendimento ao público lá, alguma coisa. Desenvolve um bom trabalho onde você está, que você vai ser bem visto. Agora, se você faz um péssimo trabalho onde você está, você vai querer entrar para um grupo especial, você não vai conseguir, que as pessoas não vão te querer lá. E normalmente quando você vai para um grupo especial, que normalmente é uma unidade menor, né? Eu costumo dizer que as suas virtudes elas se mostram, mas os seus defeitos também. Então você tem que ter isso, porque você vai ser colocado em prova. Normalmente você será o primeiro a chegar na missão, serão os últimos a sair. Terão sempre o fardo mais pesado, entre aspas, a carregar, o do grupo de operações especiais, a atividade de maior risco, mas também terão os melhores treinamentos, sem dúvida. Utilizarão os melhores equipamentos, os melhores armamentos, os melhores recursos. O grupo especial ele se caracteriza pelos recursos materiais e humanos, né? Então você tem que ter o policial treinado e tem que ter os recursos materiais disponíveis também, para que ele possa aplicar na atividade, né? Já que ele lida com situações de risco diferenciado, de alto, altíssimo risco, enfim, crises. Durante a nossa atuação, eu tive a sorte, né, de pegar a fase dos grandes eventos, à frente do GPI, trabalhando Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, outros eventos que acompanharam, mas principalmente esse. Na época dos Jogos Pan-Americanos eu estava no NEPON também, atuei. O que faz o NEPON, só para o pessoal que não conhece? Faz o patrulhamento marítimo, porque ele exerce a atribuição da Polícia Federal. Patrulhamento marítimo? Isso, de áreas portuárias no Brasil. Ele exerce aquela atribuição de polícia marítima, aeroportuária de fronteira, então é a questão marítima que fica com a Polícia Federal, né? Então, nos Jogos Pan-Americanos em 2007 eu atuava nessa área. Depois, já pelo GPI, eu atuei na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, como foram eventos muito, muito peculiares, né? Dificilmente a nossa geração
vai participar de uma nova Olimpíada no Brasil, dificilmente. É um evento que talvez aconteça de 50 anos, né? No Brasil, acho que bem, vai mais que isso. Né? Mas a gente teve a oportunidade de vivenciar situações muito específicas, assim, que nos deu um preparo especial, né? A gente atua numa área que no Brasil a gente não tem a cultura, que o Brasil não tem uma cultura de combate a terrorismo, né? O Brasil não é um alvo, embora já tenha havido ameaças e já houve casos, inclusive, que se são relatados como terrorista, mas nada que se compare ao que se vê hoje na Europa, nos Estados Unidos e entre outros países, né? Mas como houve um evento dessa magnitude, Copa do Mundo e principalmente as Olimpíadas, e que os alvos estiveram circulando pelo Brasil, houve realmente ameaças confirmadas, detectadas, assinaladas. Até na televisão notícia de que um grupo que pretendia, Sim. com pessoas aqui no Brasil mesmo, pretendia fazer um ato terrorista, foi preso pela inteligência e conseguiu ser preso antes. Inclusive é relatado no livro um pouco dessa história. E houve outras ameaças que não acabaram se confirmando. Então, por exemplo, no grupo nas Olimpíadas, a atuação dos grupos de pronta intervenção e do COD foi exatamente de ser contra terror. Nosso trabalho principal era esse, era estar pronto para combater um eventual ataque terrorista. Então, assim, é uma oportunidade ímpar, né, de aperfeiçoamento profissional e de experiência. Então, eu imagino a tensão que era, né, estar, né, com essa responsabilidade, o evento do Brasil sendo uma vitrine do mundo naquela época. Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar comandando uma unidade que atuou no que eu considero que era o lugar mais sensível durante as Olimpíadas, que foi o aeroporto do Galeão, né, o Tom Jobim, no Rio, que era aonde era mais... O aeroporto é sempre um lugar muito vulnerável para ataque terrorista, porque você tem a circulação muito grande de gente, e por mais que você tenha segurança envolvida, você tem uma permeabilidade grande de circulação de pessoas, tem áreas públicas ali que você não tem como controlar quem entra e sai, e foi bastante interessante o trabalho lá para conhecer a dinâmica do funcionamento do aeroporto, dos nossos protocolos de atuação. Nós participamos efetivamente do planejamento dos planos de ação na questão do contra-terror. Então foi uma experiência. Fazer uma escolta também das delegações ou das seleções? Sim. Quando havia necessidade, havia o comboio tático também. Normalmente o COT fazia o comboio tático, mas se houvesse necessidade o GP integrava. Na Copa do Mundo, na Copa das Confederações a gente fez também. Na Copa do Mundo a gente acabou escoltando a seleção brasileira, a nossa unidade estava de serviço em Belo Horizonte, a gente escoltou a seleção No 7-1? No melancólico 7-1 até a porta do avião. Acho que até os terroristas estavam tristes, não quiseram fazer nada aquele dia, estava todo mundo em depressão. Ouviu? Gol da Alemanha. O que está acontecendo, cara? Gol da Alemanha, meu Deus do céu, não estou acreditando. Eu comecei a rir na época de desespero, um atrás do outro, comecei a rir, parecia que não era real, tipo, volta, o que está acontecendo? Quando a gente olhava assim o público saindo do Mineirão, que a gente viu as pessoas saindo assim, né? Parecia o Walking Dead, um silêncio, assim, as pessoas sem reação, assim. Imagina, gol cara. Da Alemanha. Aqui no livro tem algumas histórias de missões assim bem legais, bem marcantes. Uma em especial me chamou a atenção, que teve que fazer a prisão de um líder de facção em um estádio de futebol. Como é que foi essa história aí? É uma das histórias relatadas no livro, né? Basicamente a gente estava... E foi durante um período de greve até, inclusive a gente estava em período de greve no estado. Mas houve Aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, houve um informe de que havia sido localizado um líder importante de uma grande facção criminosa do Brasil e havia sido localizado aqui no nosso estado. E aí o GPI foi imediatamente mobilizado para auxiliar a equipe de inteligência na localização desse criminoso e da sua eventual prisão, tendo em vista as circunstâncias envolvidas, que era um alvo altamente sensível e havia sido plotado que ele tinha segurança armado na ocasião, então o risco era altíssimo na ocasião. Ele tinha mandado de prisão? Tinha. Expedido já? Tinha. E aí foi até uma atuação peculiar, porque o GPI trabalhou praticamente o tempo inteiro a paisana para poder encontrar
localizar a gente tinha as equipes de sobreaviso também, caso houvesse necessidade, mas a gente... Como é que acontece, para o pessoal entender bem, você é do GPI, pode ser chamado a qualquer momento, como é que ocorreu o acionamento até você chegar ao local? Chegou a informação quando ele já estava no jogo ou que ele ia para esse jogo, para o estádio? Na verdade, não, a gente ficou muitos dias aí, praticamente uma semana para encontrá-lo. Tinha um trabalho já antes, na caça dele. Já tinha um trabalho da equipe de inteligência que foi muito bem feito, e o legal dessa operação, que eu considero, foi a integração do grupo tático com a inteligência, né? Que não é uma coisa tão usual, que normalmente a nossa atuação é quando já tem uma operação pronta, relativamente pronta, e aí a gente tem a nossa inteligência tática que vai tomar ciência das condições de atuação, para ver como o GPI vai atuar e vai decidir como vai ser a forma do grupo atuar para, enfim, deflagrar, quando o GPI acionar. Nesse caso, como não tinha a identificação exata da localização dele, tinha aproximada, e aí foi proposto que o GPI fizesse o trabalho de campo, de forma descaracterizada, mas em condições de pronto emprego, com todo o aparato em um carro, em uma Exatamente. viatura. Então foi uma atuação bem interessante. A gente tinha um armamento, tinha tudo, mas estava... Aí recebeu a informação, ele está no estádio, foram dentro do estádio procurar o cara. Isso, aí passaram-se vários dias, a gente em campo, né? E finalmente ele foi plotado, estava dentro de um estádio de futebol, e a gente conseguiu localizá-lo lá, abordá-lo e efetuar a prisão. Até uma coisa perigosa, porque quando a gente está paisana como policial, nem todo mundo sabe que a gente é policial. Como que foi fazer isso no meio de um estádio para você não... algum outro, até mesmo a polícia militar que está no local, achar que você não é policial e querer entrar em confronto contigo que está indo prender alguém? Sim. Como é que foi esse cuidado para conseguir prender o cara? Inclusive a polícia militar estava lá na hora, e a gente já planejou tudo para quando a gente fez o chamado atraque no alvo, imediatamente já tinha um policial se identificando para a polícia militar e pedindo apoio. A gente pensou exatamente porque... Tudo pensado. Exatamente, a polícia não tem como adivinhar quem é quem, se você não está identificado. Então é até uma coisa que eu comento com as pessoas, né, que vêm falar, eu falo, quando você for abordado, aquele policial que está abordando você ali numa situação, no trânsito à noite ou numa barreira, você não sabe o histórico dele. Muitas vezes ele trocou tiro com uma pessoa que tinha uma criança dentro de um carro, e era acima de qualquer suspeita. Então você colabora com o serviço da polícia, diminui o farol, liga a luz interna, deixa as suas mãos sempre à vista no volante e obedeça o comando que a polícia for falar. Isso. E fale com tranquilidade e obedeça tudo que o policial for falar. Ele está atuando para nossa segurança ali, o policial que aborda, né? Então a gente que trabalha tem essa noção. E ali no caso vocês cuidaram com esse momento de abordar, já ter alguém do lado do... Sim, já tinha, nosso pessoal se dividiu, tinha gente acompanhando os passos dele, e a gente fez uma atuação, fez uma história, cobertura para poder se aproximar dele sem que levantasse suspeita, e até porque a gente não sabia, não conseguimos identificar os seguranças dele na ocasião, mas como tinha PM dentro do estádio, então isso aí foi uma segurança para nós também, que rapidamente a gente conseguiu o reforço da polícia militar ali, e aí deu tudo certo. Era uma época bem intensa que tava tendo muitos ataques em Santa Catarina de represália, queimar ônibus, depredar prédio, então... Exatamente. Foi uma atuação bem sensível ali, que graças a Deus... Foi inclusive há informes de que os ataques foram associados à prisão que ocorreu também. Como represália à prisão. Tem conexão, isso. Agora não dá para dar mais detalhes. Bom, você como integrante do GPI na Polícia Federal teve a oportunidade, inclusive, de fazer missões no exterior. Eu li no livro sobre a missão no Haiti e também a missão na África. Como é que funciona um pouquinho, uma troca de experiências, como é que funciona essas missões, qual o objetivo delas e como é que foi o teu sentimento em participar disso? As missões que eu participei no exterior, especificamente,
elas foram devido à minha atuação principalmente como professor da ANP, da Academia Nacional de Polícia. É lógico que a atuação do GPI ajuda porque aumenta a tua capacitação como professor, óbvio, né? Mas foram fundamentalmente por causa da Academia Nacional de Polícia. No Haiti a gente foi fazer o treinamento para uma força de segurança lá, através de um programa de cooperação internacional das Nações Unidas. Foi bem interessante porque o Haiti é um país sui generis, né? Foi no meio da ocupação militar, que o Brasil comandava, a MINUSTAH, que é a força de paz das Nações Unidas, estava lá no Brasil. Então foi a oportunidade que a gente teve para atuar ali dentro e conhecer como é um país numa situação como o Haiti estava, né? Então assim, eu jamais teria essa oportunidade se não fosse profissionalmente. Então eu dou muito valor a essa oportunidade. A gente conhecer uma realidade de um país que está realmente conflagrado, teve guerra civil, teve epidemia de cólera, teve terremotos. Quebrado. É um país destruído, na verdade, em ruínas, né? E no meio disso a gente foi lá na missão de paz, de reconstrução do país como um todo. A gente foi através trabalhar... Quanto tempo? No Haiti foram, se eu não me engano, 3 semanas. 3 semanas direto lá. 3 semanas direto. Ficamos hospedados na base militar do Exército Brasileiro. E aí a gente fazia o treinamento lá na academia deles, ou do que tinha da academia, né? Então foi bem interessante. E também na África, eu lembro que também foi fazer a missão na África, e o que me chamou a atenção no livro foi que, mesmo em condições bem mais precárias, né, do que a Polícia Federal, por exemplo, que está acostumada, eles tinham muita vontade de aprender e estavam muito felizes ali, né, trocando experiência com vocês. Como é que foi essa experiência na África, lá com o pessoal de lá? No continente africano eu tive a oportunidade de ir 3 vezes. 2 eu fui como professor, em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também em iniciativas de cooperação internacional, que o Brasil foi divulgar, foi trabalhar ensinando a doutrina, atuando na melhoria da capacitação profissional dos policiais de lá. Então a gente também é uma experiência ímpar, você ter essa proximidade com uma outra nação, com policiais dispostos a aprender, você vê as condições de vida do povo, até da própria polícia, né? Das polícias, e você ter a oportunidade de contribuir com a evolução daquela força policial e do próprio país, né? Numa outra oportunidade eu fui como coordenador de um projeto mesmo de cooperação internacional, que em Guiné-Bissau isso evoluiu, esse primeiro trabalho da Academia Nacional de Polícia, de contribuir na melhoria da doutrina policial naquele país. Foi implantado, a coisa cresceu, foi implantado um projeto lá de formação da base de uma academia de polícia deles lá. Então a Polícia Federal, através da Academia Nacional de Polícia, que coordenou esse trabalho. E eu tive a oportunidade de passar aí um tempo maior, né? De 3 meses lá direto. Direto? Coordenando... Família no Brasil. Família no Brasil. Coordenando esse trabalho lá. E aí foi uma experiência fantástica, né? Pela forma que você acaba se integrando na cultura local como um todo, né? Trabalhando com os africanos, interagindo com eles, trocando experiência, ensinando, aprendendo. Isso foi realmente uma experiência fora de série. Eu costumo dizer que, assim, é diferente quando você vai num país a turismo e às vezes a pessoa pode falar, não, você conhece a África, eu conheço e tal. Passou pelos lugares legais, turísticos, né? Fui no safari, você viu o leão lá? Eu falo, eu não vi leão, eu não vi elefante, mas eu conheço a África. Talvez você não. De verdade. A comunidade mesmo. Viver a vida, né? Ver as dificuldades e aquele contato diário com o povo, com as autoridades, né? Eu tinha contato com autoridades.
muito precário lá na África, os locais que você conheceu comparado aqui com os locais precários que também tem no Brasil? Sim, é mais? Tem mazelas assim que você percebe que são coisas que se propagam ao longo de décadas, séculos, né? Mas é interessante a gente ter a oportunidade de colaborar pela melhoria. E é um povo assim, aquilo que eu tinha comentado, eu tive, apesar das dificuldades que eu enfrentei, lógico, você chega num lugar que as condições são muito precárias e você vai ser atingido por elas de alguma forma. Não tem como você se manter ileso. Até mesmo a tua saúde fica em risco, não há como. Você tem que tomar uma série de cuidados. Mas o trabalho foi extremamente gratificante, pela oportunidade de você poder fazer realmente alguma coisa que ajude a fazer diferença naquela polícia, naquelas pessoas, naquele país, né? Que as decisões que você possa tomar, elas têm impacto na vida de um país. O que mudou na tua vida antes para depois da polícia? Você consegue colocar um Vinícius antes de ser policial e depois? Dá para separar? Dá sim. Muda totalmente, né? É como se você se imaginasse assim, eu vou... Como será ter um filho, né? A vida nunca mais é a mesma, né? Depois você se torna pai ou se torna mãe, enfim. É verdade. É lógico que não é a mesma coisa, mas quando você entra na polícia, a vida muda também. Você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, a perceber que as pessoas enxergam as coisas diferentes de você, e você tem que compreender isso também, né? A sua visão muda completamente. A minha vida mudou. Antes era uma vida, depois da polícia, e eu não me arrependo. A gente vê muita coisa e às vezes as pessoas acham policial é paranoico. Tem gente que acha que policial é paranoico. A gente só tem a desconfiança para a segurança, né? É sentar num ambiente, num restaurante de costas para a parede, ver o ambiente, nunca ficar de bobeira no celular no meio da rua. Coisa que a gente tem que ter para não ser pego de surpresa. E de folga, eu acredito que é o momento mais vulnerável do policial, porque ele muitas vezes está sozinho, não tem um colega policial do lado. Sim. Eu já tive um momento de folga que eu tive que agir. Sim. E você já teve algum momento de folga que você ou se sentiu em perigo ou teve que agir de alguma forma, sozinho muitas vezes? Sim, já aconteceu. Inclusive, uma das coisas que a gente estuda bastante hoje é a questão da sobrevivência policial, né? Na Polícia Federal a gente tem procurado desenvolver essa doutrina, eu faço parte do grupo de professores de sobrevivência e a gente trabalha principalmente a questão do policial fora de serviço, que é quando ele está mais vulnerável. Eu já tive experiências antes de ser policial e depois também. Na maioria das vezes, foram algumas vezes eu consegui me antecipar às situações, inclusive teve situação que aconteceu com um colega da polícia militar. Eu ajudei ele na circunstância, porque ele estava sozinho, me identifiquei rápido, a gente saiu do lugar e resolveu a situação. E a gente passa a enxergar o mundo diferente, né? Por exemplo, quando você está fora de serviço, você está com a tua família. São N situações que o policial as pessoas às vezes acham, mas você está o tempo inteiro, você desenvolve um estado mental, um estado de alerta, que aquilo se torna natural. Você você não fica paranoico mais, mas você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então a gente é menos suscetível a ser pego de surpresa, né? Eu graças a Deus, eu não tive nenhuma situação gravíssima quando eu estive fora de serviço. Já tive algumas situações, sozinho inclusive, que eu precisei render algumas pessoas e tal, revistar e chamar apoio policial, assim como eu já prestei apoio a policiais que estavam em situação complicada também. Mas tem alguma que dá para destacar? Não, no geral foi essas, assim, já tive, acho que poderia destacar essa que eu auxiliei um colega da Polícia Militar, não foi aqui em Santa Catarina, e ele estava sozinho na situação. Poderia se tornar uma situação mais complicada, porque o lugar a circunstância em si, e o fato de ter dois foi o suficiente para um cobrir o outro ali, resolver a situação e sair em segurança e pedir o apoio necessário depois.
Acredito que vocês se anteciparam à situação, Isso. né? Viram que o negócio ia feder ali. Isso. E uma das coisas que a gente aprende é isso, né? Que a antecipação é tudo. Ou para você combater, ou para você, no caso, se não puder combater, né? Sim. Porque aí também não adianta sair em missão suicida, se tu vê Exatamente. 3, 4 caras armados, tu sozinho, é melhor às vezes tu recuar, né? Ficar em segurança, chamar apoio. E a gente vê muitas vezes policiais fora de serviço que infelizmente perdem a vida por isso. Porque às vezes vai tomar um posto de gasolina, uma loja de conveniência, um comércio qualquer, e ele vai aí tem um comparsa que não foi plotado, tem uma situação qualquer, né? A gente tem um treinamento também que a gente faz específico para as mulheres que são policiais e para as mulheres que não são. Aprender a lidar com a violência como um todo, se antecipar a situações de assalto, de sequestro relâmpago, que a mulher é muito mais vulnerável porque ela está muito mais suscetível, né, a ser vítima. Porque o bandido ele vai sempre buscar uma vantagem, então ele vai escolher o alvo que ele presume. Mais fácil. Ele presume que seja mais fácil. Se ele vê tu com as orelhas aqui de jiu-jitsu e tal, e vê uma menina ali que tá magrinha ali, tranquila, pra roubar alguma coisa, ele já vai escolher sempre o que parece mais fácil para ele. Né? E às vezes o que parece mais fácil, às vezes é até o que está dependendo da atitude que a pessoa tem. Às vezes a menina está ali, mas ela já viu o cara, já percebeu o que viu, ele viu o que ela viu, ela atravessou a rua e já olhou para ele de longe. E às vezes o cara está vindo lá, às vezes até o jiu-jiteiro está com fone de ouvido, com a cabeça baixa, é nesse que eu vou. Às vezes a atitude, ela conta até mais do que a aparência física. O criminoso perceber que tu tá ligado nele, ele já vai ficar meio assim. Sim, já fica. Então são pequenos detalhes, né? A gente fora de serviço tem que tomar muito cuidado, porque a gente está, principalmente quando a gente está sozinho, e pior, quando a gente está acompanhado da família, né? Pior ainda. Que aí você se torna muito mais vulnerável. Você pensa muito mais antes de tomar alguma ação, né? E não dá para abandonar eles, tem que pensar na proteção deles e ao mesmo tempo o que tu vai fazer para combater ali. E tem o celular que é, né, um motivo de você estar ali, precisa responder uma mensagem e tal, enfim. A gente sempre tem a vulnerabilidade, mas a gente tem que trabalhar para diminuir ela o máximo possível. A antecipação, nesse caso, é tudo, né? O jiu-jitsu te ajudou em alguma prisão que você fez mesmo de precisar imobilizar? A gente, não sei, os alvos da Polícia Federal é um pouquinho diferente, né? Normalmente trabalham mais com líderes de facções ou às vezes com investigações de pessoas mais assim, não. Muitas vezes vocês não prendem só o que está na base lá. A gente às vezes aqui na Polícia Civil e também Polícia Militar pega quem está na rua mesmo, não é quem está na rua. E já aconteceu muito de a pessoa resistir à prisão. Sim. E precisar de uma imobilização, alguma arma não letal, né? Sim. O jiu-jitsu já te ajudou em alguma prisão que a pesua que tentou reagir de alguma forma? Já tive algumas circunstâncias que eu precisei imobilizar. A gente na nossa doutrina, a gente não adota uma arte marcial específica, né? No meu caso, eu sou professor de jiu-jitsu e de kung fu também. E a nossa doutrina de defesa pessoal, ela é tirada de várias artes marciais como um todo, e a gente aplica. E aí você tem técnicas de autodefesa, temos técnicas de domínio e submissão, quando você tem que dominar alguém. Às vezes você tem os armamentos menos letais, né? Aqueles equipamentos de menor potencial ofensivo. Tem o dispositivo eletrônico de controle, né? A pistola de eletrochoque, você tem bastão retrátil, tem uma série, o próprio spray, espargidor de pimenta, né? Você tem uma série de... Mas às vezes você precisa ter o contato físico. Então até a pessoa que vai trabalhar na polícia, ela tem que saber que ela pode ser que precise. Às vezes a pessoa reage, você vai conter ela, vai colocar o algema, ela reage, você tem que imobilizar. Já aconteceu comigo algumas vezes. Aí nessas horas que você vai para o confronto físico, aí você tem que trabalhar muito a questão do seu controle psicológico, né? Então, teu conhecimento em defesa pessoal com certeza já auxiliou muito. Coisa que se você não tivesse esse domínio, seria muito mais complicado. Muito mais difícil. E como muitas vezes, aliás, você tem sempre que atuar com a vantagem numérica, né? Quando você tem contato físico, o ideal é que o policial seja 3 contra 1, no mínimo 2 contra 1.
Se você estiver em desvantagem, você está armado ali, o risco é muito grande. Então é um trabalho que você tem que fazer o treinamento coordenado com a tua equipe. Se eu vou fazer uma coisa, o meu colega tem que saber que ele vai fazer outra. Até para a coisa funcionar, né? Para não ver aquele montoeira de policial num só, ninguém sabe o que fazer. Um pisa, outro deita em cima. Começa a ficar uma loucura, uma salada de polícia para tentar pegar o cara. A gente trabalha isso no curso de formação, nas ações de capacitação que são realizadas pelo Brasil inteiro, né? E você tem que ter, a gente sempre fala, você levou um soco na cara. Isso dá direito de você dar um soco na cara? Dá o direito? Você está exercendo a sua função. Qual é? No estrito cumprimento do dever legal, você vai lá prender aquele cidadão. Isso não dá o direito de você tirar sangue dele. Ele pode se machucar porque ele está reagindo. Não dá para se apaixonar pela ocorrência. Não pode virar uma briga. Então você pode sair machucado, lanhado? Pode, mas a sua função não é bater, a sua função é prender. Logicamente, se a pessoa que você está abordando, ela reagiu, ela pode se machucar também, porque é um confronto físico. Mas o preparo psicológico é fundamental, né? Até porque hoje não existe ocorrência mais praticamente que não seja filmada. Então tudo que você faz e você fala como policial está sendo registrado. Então você tem que atuar no estrito cumprimento do dever legal, nos limites dos normativos da lei. Não é um trabalho fácil, né? Porque longe de ser. Tem dois problemas que pode dar para o policial, tanto uma corregedoria, né, um problema administrativo e também até penal, né? Sim, certeza. É muito sensível o trabalho policial. Para a gente, policial se ferrar não precisa muito. Eu como sou da área de defesa pessoal, eu estudo muito isso e nas instruções que eu passo eu procuro bater muito nisso. Não adianta você simplesmente ir lá ensinar uma técnica. Você tem que ensinar o policial como um todo, como ele se porta, como ele está fisicamente, a postura que ele tem, como que ele se comunica com o abordado. Tudo isso influencia no resultado da ação, né? Para finalizar, Vinícius, qual é o teu recado para o pessoal aí que está estudando forte para entrar para a polícia, ou especificamente para a Polícia Federal? Então, Cauã, o que eu posso dizer, reforçar o que eu disse no início, é que mantenha-se focado, determinado, trace o seu objetivo. Você vai ver que se você se mantiver focado, disciplinado, tem uma hora que as coisas começam a clarear. Que no início, eu acho que é como tudo na vida que você se propõe a fazer. Se você resolve, por exemplo, uma pessoa, se eu fosse sedentário e resolvi fazer uma atividade física, rapaz, no início é difícil. Tem gente que vira para mim e fala assim, como é que você gosta disso? Eu falei, é porque você está nessa fase complicada. Se você passar dessa fase, você vai ver que as coisas vão clarear. Não é sempre que é ruim. Então, eu acho que esse meu conselho ele vai principalmente para aquelas pessoas. Tem gente que já está pronto para passar. Que eu acredito que eu não tenha muito a acrescentar. Até já passou por esse início. Mas principalmente para aquelas pessoas que estão naquela fase ali, que estão naquele pântano. A hora que você consegue sair desse pântano, as coisas clareiam. Que tudo conta, dificuldade de tudo que é jeito, financeira, tempo, emocional, pessoal, familiar. Dificuldades elas vão aparecer em tudo que é lado. Se você conseguir vencer isso, mantiver organizado e disciplinado, a disciplina é a chave de tudo. Tem uma hora que você vai chegar e vai falar assim, eu estou no caminho certo, agora eu sei que eu vou passar. E isso exige o quê? Exige tempo. Exige tempo. É que a maioria das pessoas fica na base ali, na base da pirâmide, né? Isso, estuda um mês e desiste. Na base da pirâmide é aquelas pessoas que vão tomar decisão, mas que vão ser traídos por distrações, por compromissos, por dificuldades, uma série de coisas, e vão ficar pelo caminho. Os que vão galgando ali os degraus da pirâmide para chegar no topo, que o topo é aquelas pessoas que vão passar, no caso do concurso público, né? São as que vão persistir, vão saber contornar as pedras no meio do caminho, vão sacudir a poeira e vão seguir em frente. Porque quando você chega lá em cima, todo o sacrifício que você fez vai valer a pena. Mas a palavra
eu definiria 2 palavras, eu acho, organização e disciplina. Concurso não é uma atribuição para gênios, para nada disso. Não passa o mais inteligente. Passa o mais organizado e o disciplinado. Você tem que se propor a fazer uma coisa durante um tempo, é como se fosse um ritual. Se você passar por ele, a chance de você ter sucesso ela é absurda. Só que você tem um caminho a percorrer. É fácil? Não é fácil. Vale a pena? Vale muito a pena. Aí vai depender de cada um. E você tem que ser honesto consigo mesmo. Você vai perceber, você sabe quando você está conseguindo ou quando você está se deixando levar pela dificuldade, pelas distrações, quando você começa a arrumar desculpa. Não, eu deixo para depois, ou não era para mim. Enfim, eu acho que esse é o recado que eu deixo, é o conselho que eu deixo para quem está determinado. Eu acho que um tijolinho de cada dia. Exatamente, a disciplina é exatamente isso. Não adianta você pegar uma semana, mergulhar naquilo, é a minha vida, pareceu uma outra coisa que naquele momento foi mais interessante ou se tornou prioridade, e aquela semana de intensa ela só vai se repetir depois de 40 dias. Aí não adianta. É melhor você ter uma semana consistente dentro da sua possibilidade, que se ela se repita durante um ano, aí ela vai gerar resultado. Isso chama-se disciplina, né? Com certeza. No concurso público, né? Tem coisas que é mais de um ano, por exemplo. Uma arte marcial, para chegar numa faixa preta, é uns 10 anos para mais. Eu regularmente treinando arte marcial, eu estou há aproximadamente 35 anos. Regularmente. Eu já treinava antes. Esporadicamente, aí quando eu comecei depois comecei a treinar outra, isso já se vão aí uns 35 anos. Foi algo que eu já adquiri, uma coisa que é da minha vida, é um hábito. Quando se torna um hábito, o estudo é praticamente um hábito. E aí você vai se transformando num ciclo virtuoso. Quando aquilo vai chegar um momento que aquilo vai deixar de ser um peso, vai deixar de ser um fardo. Quando você começar a chegar, você pega uma prova, um simulado, você fala, rapaz, olha, acertei 80% da prova. E aí você vê que está dando resultado. Aí você já não está mais naquele pântano, naquele lodo. Então você vê que, eu vou só seguir em frente agora. É basicamente isso. Acho que não tem mistério. Hoje você tem pessoas que orientam muito bem para essa questão de organizar, de material de estudo, enfim. E disciplina e organização. Show de bola, Vinícius. Obrigado, irmão. Foi bom demais o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, do nosso livro aí. E sucesso para você aí, no seu canal. Precisando, estamos à disposição. Show. Obrigado, pessoal. Foi bom demais. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, do trabalho do Vinícius também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram. Então segue a gente lá. Estamos dispostos a tirar dúvidas também de quem precisar. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.